Por quase 3.000 anos, tanto judeus proeminentes quanto simples fiéis judeus têm solicitado que sejam enterrados aqui nas encostas do Monte das Oliveiras, que contempla a cidade do rei Davi a oeste, enquanto olham para cima na direção da área que muitos acreditam ser o local do primeiro e segundo templo judaicos. Atualmente, no entanto, não há nenhum templo judaico nesta plataforma, conhecida tanto por judeus quanto por cristãos como Monte do Templo, nem em qualquer outro local proposto dentro das fronteiras de Israel. Em vez disso, no topo desta plataforma dominante, querida por todas as 3 religiões monoteístas do mundo, está a Cúpula da Rocha, um santuário islâmico que marca o local onde se afirma que Maomé ascendeu ao céu em uma besta celestial mítica chamada Burak. Assim, este santuário de lembrança é agora considerado o 3º local mais sagrado do Islã. Em contraste, a maioria dos judeus entende que este local é onde a presença de Deus residia sozinha dentro do santuário interior de seu templo, o Santo dos Santos, e onde se entende que o Messias entrará quando vier para libertar o povo de Deus. Para os cristãos, este é o lugar onde o Messias já veio, entrou no templo de Deus e expulsou todos os cambistas que haviam corrompido a casa de seu pai, transformando a casa de oração em um covil de ladrões. Foi então que Yeshua, Jesus, decidiu fazer a vontade de seu Pai, tornando-se o Cordeiro sacrificial de Deus e oferecendo-se pelos pecados não só de seu próprio povo, os judeus, mas de todo o mundo, apenas para ser ressuscitado no 3º dia, de acordo com as Escrituras. Trazendo assim a justiça eterna de Deus a todos que acreditarem no nome de Yeshua, Jesus, como o bode expiatório e salvador de toda a humanidade. E assim, a partir deste marco pungente na história religiosa de Israel, surgiu uma divisão amarga e cada vez mais ampla entre o povo judeu que dura até hoje, aqueles judeus que acreditaram no Yeshua ressuscitado como Messias, afirmando que ele cumpriu todos os requisitos das antigas escrituras e mais, e aqueles judeus que rejeitaram isso, continuando a confiar fervorosamente nos requisitos justos da lei de Moisés e na sua própria justificação através de observâncias e boas obras perante Deus. Então algo inesperado aconteceu, inesperado por um lado, mas profetizado por Yeshua, Jesus, antes de sua morte, ressurreição e ascensão. Tanto Jesus quanto seus discípulos estavam caminhando em Jerusalém antes da Páscoa, quando alguns de seus discípulos começaram a se vangloriar sobre as grandes pedras da estrutura do templo. Ouvindo isso, Jesus se voltou para eles e fez a profecia mais surpreendente sobre o templo, declarando: "Vocês não veem todas estas coisas? Com certeza eu lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada." Certamente, no ano 70 d.C., o Império Romano, liderado por Tito, saqueou Jerusalém e destruiu completamente o segundo templo judaico, arrancando cada pedra de seus alicerces para recuperar o ouro derretido que corria entre elas, cumprindo a profecia de Jesus à risca e deixando Jerusalém completamente devastada e seu povo disperso entre as nações por quase 2000 anos. No entanto, talvez ainda mais chocante do que a precisão profética de Jesus sobre a destruição de Jerusalém e seu templo sejam os escritos proféticos e a precisão do profeta do Antigo Testamento, Daniel, escritos quase 600 anos antes da vinda de Jesus. Daniel, estando em exílio na Babilônia após os exércitos de Nabucodonosor terem devastado Jerusalém e seu templo pela primeira vez devido à apostasia e pecados da nação contra o Senhor, encontrou-se arrependendo-se perante o Senhor pelos pecados de seu povo e inquirindo sobre quando eles poderiam retornar a Jerusalém para restaurar a cidade e reconstruir o templo. Em resposta à oração, Daniel recebeu não apenas as respostas desejadas, mas também a dispensação completa dos eventos futuros relacionados ao seu povo e à cidade santa. Dentro deste discurso profético entre ele e o anjo Gabriel, Daniel recebeu o tempo exato em que o Messias finalmente viria, que quando ele viesse,
o Messias seria cortado, sua vida seria encurtada, mas não por si mesmo, mas sacrificialmente pelo bem de todos os outros. O texto então continua a descrever em detalhes os eventos seguintes à visitação do Messias ao seu povo e como, devido ao fracasso da nação em reconhecer ou aceitar seu Salvador, a cidade cairia novamente e o templo e os sacrifícios cessariam exatamente como o Messias também havia profetizado. 40 anos foram dados a Israel como nação para se arrepender, mas arrepender-se do quê? Quando Jesus se aproximou da cidade, chorou sobre ela, dizendo: se você soubesse, especialmente neste seu dia, o que lhe traria paz. Mas agora isso está escondido de seus olhos. Porque os dias virão sobre você em que seus inimigos construirão uma barreira ao seu redor, cercarão você e fecharão você de todos os lados. Eles nivelarão você e seus filhos dentro de você ao chão, e não deixarão em você pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo de sua visitação. Esse tempo de visitação havia sido dado e avisado, e claramente nenhum dos líderes religiosos responsáveis por ser uma luz e guia para o seu povo tinha visto ou entendido plenamente, ou não teriam crucificado o Senhor da Glória. A questão que permanece, portanto, deve ser: como foi que isso foi perdido? Um enigma importante para nós entendermos se queremos nos resguardar de cometer os mesmos ou semelhantes erros que eles. Pois uma coisa é certa, a geração em que estamos entrando agora, todas as escrituras concordam e definem claramente como sendo a era mais ímpia e perigosa de engano que já existiu, uma era e geração na qual, se fosse possível, até os próprios eleitos poderiam ser enganados. Portanto, se não quisermos cometer os mesmos erros, seria sábio reservar um tempo para tentar entender essas coisas e prestar atenção nas lições que podem ser aprendidas. Este é o propósito e a razão deste documentário, numa tentativa de nos ajudar a nos resguardar de cair nas mentiras e enganos que estão prestes a vir e já estão na verdade em nosso mundo hoje, um conjunto maior de mentiras profetizado para vir, visto e concordado por todos os patriarcas, profetas, reis, apóstolos, e claro, pelo próprio Senhor. Um tempo como nenhum outro, projetado e orquestrado com um propósito: nos cegar a todos de conhecer e ver nosso Senhor durante essa escuridão crescente. Em tempos de escuridão total, Deus sempre erguerá uma luz, a verdade, para os corações verem e seguirem, e não deixará este mundo sem testemunho através da iluminação da Santa Palavra de Deus. Acreditamos que já estamos imersos nessa escuridão e estamos nos aprofundando ainda mais nela, a escuridão que foi profetizada pelos profetas e pelo próprio Senhor. Como tal, é nosso desejo não apenas expor alguns desses espíritos enganadores que entraram em nosso mundo e lideram nossa igreja, mas também, e talvez mais importante, focar nossa atenção naquela grande luz prometida que virá antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, uma grande luz que vem na forma de um testemunho. Mas testemunho de quê? Um testemunho do Evangelho? Um testemunho de Cristo? Um testemunho da Torá? Ou de alguma forma todos os anteriores? Ou é algo mais pessoal do que isso? Acreditamos que sim, mas, no entanto, é um requisito dentro da Torá de Deus, dentro da lei, que haja pelo menos duas testemunhas para estabelecer a verdade em qualquer assunto, especialmente uma condenação que possa levar à pena de morte. O que torna a condenação de Nosso Senhor à cruz, a crucificação, por definição da lei, ilegal e imprópria. As testemunhas reunidas em seu julgamento não conseguiram corroborar suas histórias. O próprio Pôncio Pilatos declarou que não encontrou nada neste homem que merecesse a morte e não encontrou culpa nele, e até Herodes enviou Jesus de volta a Pôncio Pilatos, não encontrando nenhum erro nele. No entanto, o que estamos prestes a descobrir é que o próprio Deus forneceu as testemunhas necessárias, duas testemunhas que vão além das nossas expectativas para nos trazer a revelação mais impressionante e o cumprimento mais glorioso desse requisito legal, possivelmente um testemunho ainda maior do que a Igreja e até mesmo os próprios apóstolos. Parece quase blasfemo? Não será. Mas primeiro, vamos juntos reservar alguns momentos para ver alguns desses exemplos da exigência de duas testemunhas dentro da lei. Nós somos testemunhas dessas coisas, e assim é o Espírito Santo. Deuteronômio 17:6. Quem for digno de morte será morto pelo testemunho de duas ou três testemunhas, ele não será morto pelo testemunho de uma testemunha. Aqui vemos o estabelecimento deste construto bíblico dentro da lei de Deus. Em Deuteronômio 19:15.
Uma testemunha não se levantará contra um homem por qualquer iniquidade ou qualquer pecado que ele cometeu. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, o assunto será estabelecido. E novamente no Novo Testamento com as palavras de Nosso Senhor em Mateus 18, 16, 17. Além disso, se seu irmão pecar contra você, vá e diga a ele sua culpa entre você e ele sozinho. Se ele ouvir você, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo 1 ou 2 mais, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja estabelecida. E fielmente repetido pelo apóstolo Paulo também em 2 Coríntios 13, 1. Esta será a 3ª vez que vou a vocês. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra será estabelecida. Portanto, é seguro concluir sem qualquer dúvida que o princípio bíblico da necessidade de 2 testemunhas antes de estabelecer qualquer tipo de convicção está absolutamente gravado em pedra. Quero oferecer apenas mais um exemplo que nos levará de volta ao Antigo Testamento, que se encontra em Zacarias 4, 11 e 14. Então eu respondi e disse-lhe: o que são estas 2 oliveiras à direita do candelabro e à sua esquerda? E eu respondi novamente e disse-lhe: o que são esses 2 ramos de oliveira que pingam no receptáculo dos 2 tubos de ouro dos quais sai o óleo dourado? Então ele me respondeu e disse: não sabes o que são estes? E eu disse a ele: não, meu senhor. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão ao lado do Senhor de toda a terra. Acreditamos que esta escritura em particular é extremamente importante e se refere diretamente às 2 testemunhas que vemos no livro de Apocalipse e às quais voltaremos um pouco mais tarde. Neste ponto, vamos dar uma olhada em onde essas 2 testemunhas fazem sua entrada no livro de Apocalipse. Tendo feito isso, observar alguns dos detalhes descritivos deliberados que nos são dados sobre esses 2 indivíduos. Então me foi dada uma cana semelhante a uma vara de medir. E o anjo ficou em pé, dizendo: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Mas deixe de fora o átrio que está fora do templo e não o meça, pois foi dado aos gentios. E eles pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Deus da terra. E se alguém quiser fazer-lhes mal, fogo sai da sua boca e devora os seus inimigos, e se alguém quiser fazer-lhes mal, deve ser morto desta maneira. Estes têm o poder de fechar o céu, para que não venha a chover nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para transformá-las em sangue e para ferir a terra com todas as pragas, quantas vezes quiserem. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra elas, e as vencerá, e as matará. E os seus corpos mortos jazerão na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor foi crucificado. Então, aqueles dos povos, tribos, línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam colocados em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que habitam na terra. Agora, depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e eles ficaram em pé sobre os seus pés, e grande temor caiu sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, dizendo-lhes: subi para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os viram. Na mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto morreram 7.000 pessoas, e os restantes ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Por favor, entendam aqui o que acabamos de ler e o que isso significa para nós como cristãos. Nosso Senhor Jesus quer que reconheçamos não apenas quem são essas 2 identidades, mas também compreender a glória do que esses 2 homens estão testemunhando. Pois uma coisa é certa: quando essas 2 testemunhas aparecerem, elas o farão, primeiramente, para condenar um mundo que, até agora, rejeitou completamente Jesus como Filho de Deus e negou qualquer noção de que ele foi morto pelos pecados da humanidade. E em vez disso, vemos um mundo contra Jesus Cristo e contra as ordenanças de Deus. Or should we just stick to the Sermon on the Mount, a passage that is so radical that it's doubtful that our own Defense Department would survive its application?
Jesus said, "For God so loved the world that He gave His only." Disturbance. No, I'm preaching, You sir. are not welcome. Okay, I'm going to give you a dispersal notice to leave the area. I'm not going to leave the area, sir. If you fail to do so, you will be arrested. Get up. Spreading the good word on the job has an Indiana State trooper out of work tonight. Former ISP trooper Brian Hamilton is a popular man in Connorsville, where he's often found preaching out in public. Everybody has a right to talk to people. He did not try to force himself on anyone. He asked a question. A question that ultimately got him fired. State police announced Hamilton's termination on Thursday in the wake of a second complaint. He was offering prayer while in state police uniform. I wish other officers would do that. Maybe it might touch my kids' heart that they'll get in church and give their heart to God. People turned out tonight for the unveiling of a very controversial statue. Yeah, it really is. The Satanic Temple of Detroit revealed the one-ton bronze statue. As a small group of protesters prayed, hundreds waited for tickets to the unveiling of an 8-foot-tall bronze statue of a goat-headed Satan. Most of the people here agree with the teachings of the Satanic Temple, the group responsible for the event. It's here, it's in Detroit, and this is fantastic that we get to experience this and we get to see this amazing statue be unveiled for all the world to see. I'm just excited to see my Lord and Savior Baphomet represented in such glorious Italian stone. Hail, comrades! Hail, sisters and brothers, and hail, Satan! We are gathered here to celebrate the spirit of humanity and the dawn of a new American era. In a season when many commemorate the birth of Christ, we commemorate our own Genesis, the enlightenment of all humanity, a revelation of our nature as written in the annals of history, a gift from Lucifer, the light bringer, the morning star, and the rebel. We are Satanists. We engender moral, spiritual, and sexual freedom, personal independence, and insist upon personal choice in all things. Satanism is a philosophy of action. And those who desire and act not breed pestilence. We do not seek followers. We are seeking collaborators. Individuals for a visionary satanic alliance. Leaders of the new American era. Let us rise up in celebration of our satanic nature and cast our chains into the dust of hell. All hail the new American era. All hail the eternal rebel within all of us. To liberty, humanity, and justice. To the satanic emancipator and end of repressive traditions. Hail Satan! Hail Satan! Hail Satan! E então, como se isso não fosse suficiente, temos a arte sombria de culinária espiritual com sua principal instigadora Marina Abramovic. Aleister Crowley, o satanista, formulou o culinária espiritual como parte de seu sacramento de missa negra. Seu ritual está intimamente ligado e inclui sacrifício infantil e canibalismo. Não é nenhuma surpresa, então, que vejamos Abramovic criando uma efígie de uma criança pequena e cobrindo-a de sangue em sua chamada arte, juntando-se com os ricos e famosos satânicos que aceitam de bom grado seu convite para participar de seus jantares canibalísticos simulados. Não é de admirar, então, que vejamos seus convidados emulando Crowley e Abramovic em rituais satânicos semelhantes. Vamos dar uma olhada. Marina, I think you are so wonderful, so beautiful and inspiring, and
wants to translate what her work means into my own life. I am obsessed with this woman. She is so incredible. De fato, muitos músicos, empresários, políticos e membros da elite aristocrática global ao redor do mundo juraram lealdade a Lúcifer, assim como a elite de nossos dias. Há mais do que evidências suficientes disponíveis que iluminam a verdade de que não apenas nossas elites mundiais adoram Lúcifer nas sombras, mas também que esses luciferianos operam secretamente nos corredores sombrios do poder, comunicando-se nas profundezas da Dark Web, em reuniões secretas e nas câmaras escuras de sociedades secretas. Afirmar isso pode parecer extremo ou absurdo para muitos. Claro, isso é bobagem. E de fato aqueles que desejam permanecer clandestinos não apenas proliferam tais noções como absurdas, mas também disseminam desinformação e enterram a verdade sob uma capa de teorias da conspiração fantásticas e fictícias. E mesmo se a verdade parece querer insistir em vir à tona, eles rapidamente a rotulam como notícias falsas, através de seu controle da mídia. De fato, eles se tornaram tão hábeis nesta arte de engano e encobrimento que criaram uma condição nas mentes das massas que faz com que a palavra conspiração seja sinônimo de loucura ou paranoia. E se por acaso você afirma uma conspiração, geralmente é acusado de ser um desses loucos por teorias da conspiração. No entanto, a história tem provado repetidamente, em todas as eras, que a queda de uma civilização sempre foi trazida por aqueles que secretamente tramavam contra ela. E eles alcançam seus objetivos devido à complacência dos inocentes. Ou, como Edmund Burke famosamente disse, a única coisa necessária para o triunfo do mal é que os homens bons não façam nada. A aceitação e compreensão de que existem de fato forças clandestinas operando nas sombras, tramando para derrubar o estado que as coisas estão, para seus próprios fins, não é meramente a arena dos paranoicos, mas é algo que todo rei, primeiro-ministro ou presidente sabe que é seu maior inimigo e potencial, o cavalo de Troia a ser vigiado. O presidente Kennedy, que muito provavelmente foi assassinado pelas mesmas elites a que nos referimos, como ele mesmo afirmou. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. I am not asking your newspapers to support an administration, but I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people. Isso é apenas a ponta de um iceberg que mergulha nas profundezas geladas do afastamento da humanidade de Deus e da esperança que está em Jesus, o Messias ou Cristo. Uma era de faça o que quiser ou faça o que lhe agrada em vez de seja feita a vontade de Deus. Uma era em que fazer dinheiro é a única justificativa para se algo é certo ou deve ser feito.
Um tempo em que a criação de coisas mais é justificada apenas pela sua necessidade sobre nossos inimigos. E o prazer secreto substituiu a santidade para com Deus. De fato, o mundo está substituindo Deus por ídolos do prazer, e cada vez mais estão incapazes de os deixar de lado ou desligá-los. E esses ídolos estão indo para um avanço jamais visto. De drones de entrega a carros automatizados, agora existem robôs com os quais você pode ter relações sexuais. Artificial intelligence is making its way into the global sex market. While some say the sex robots are the next step in evolution, many experts fear that the lack of guidelines and regulations can lead to some alarming consequences. What's the ethical and moral and legal questions involved, especially with those robots that are made to look like children? Number one, you know somebody is going to want to buy, and please forgive me, but we're adults. Somebody is going to want to buy either an infant, a child, or an animal, or a barnyard critter, or something, with the express purpose of being intimate with that robot. Now, you know and I know somebody's going to say, you can't do that. Why? Well, because that's illegal. No, it's not. And what we're going to be getting into is a thought crime. É difícil negar que, como mundo, nos tornamos obcecados com prazeres e entretenimentos para nós mesmos, fazendo selfies, em vez de buscar nossa afirmação em um Deus que não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por nós. Preferimos obter nossa validação do mundo de popularidade e realizações mundanas. This Oscar. This Oscar. Isso acontece muito nas redes sociais, onde frequentemente nos sentimos bem apenas quando recebemos o próximo like de nossos amigos virtuais. Buscamos nossa dose temporária de dopamina na tentativa de sentir algum tipo de valor. Fazemos parte de um mundo que desesperadamente esconde sua própria falta de propósito. Afirmamos estar mais conectados do que nunca, e, no sentido da comunicação, de fato estamos. No entanto, hoje, como comunidade social, solidária e até mesmo comunidade familiar, nunca estivemos menos conectados e mais disfuncionais. Assim como a profecia sobre os últimos dias previu corretamente, o conhecimento aumentará, muitos correrão de um lado para o outro e o amor de muitos esfriará. Nossos corações só podem ser preenchidos pela graça e palavra que vem de Deus em Cristo Jesus. É essa desesperança que Lúcifer e seus agentes não apenas tiram vantagem, mas trabalham incansavelmente para nutrir, criando caos e tumulto para que em um mundo enlouquecido você abandone a esperança e procure novas respostas. Seu objetivo de criar um mundo que confie em si mesmo, independente de Deus, para ser autossuficiente, seguro ou autoconfiante parece nobre na superfície. No entanto, choca muitos perceberem que isso é uma profunda decepção que está no cerne e na natureza do anticristo. Como então ser autoconfiante e depender apenas de autossuficiência, rejeitando a própria noção de precisar de um Salvador? Ainda se rejeitarmos o único caminho de salvação de Deus que está em Cristo Jesus e escolher em vez de confiar em si mesmo, nós morreremos em nossos pecados. Esta é a casa que foi construída na areia ao invés de sobre a rocha da salvação de Deus. Isso está assim porque Satanás está cada vez mais evangelizando este falso evangelho durante esses últimos dias. Isso para te roubar da vida eterna em Cristo, apostando no orgulho da humanidade a fim de enlaçar inflando nosso ego, do alto valor, autocura e alto amor. E esse é seu mantra, mas isso parece então certo, tão natural, e é só mais um dia comum do mundo. For the next 40 days, every morning you are to write 40 statements of I am. I am love. I am beauty. I am peace. I am joy. I am power. I am worth. I am truth. I am light. I am. Not I am loving or I am lovable. I am love. I am power. Every day for 40 days. If you miss a day, go back and do it again. I am. Isto é, como o provérbio que diz, há um caminho que parece certo para um homem, mas no fim é o caminho de morte. Este é o caminho da autossuficiência que inadvertidamente é construído sobre o orgulho da vida e por isso é uma das táticas mais bem-sucedidas e mentiras de Satanás. É por isso que vemos isso sendo promovido em nosso mundo hoje,
em círculos ocultos, o movimento da nova era, em negócios, cultura popular e, até mesmo nos nossos próprios púlpitos. Church by the Glades! What's up, Church by the Glades, and happy Hogwarts Halloween! And I look at the whole religious scene today, and all I see are the inventions and ministries of man and flesh. It's mostly powerless. It has no impact on the world. And I see more of the world coming into the church and impacting the church rather than the church impacting the world. I see the music taking over the house of God. I see entertainment taking over the house of God. An obsession with entertainment in God's house, a hatred of correction and a hatred of reproof. Nobody wants to hear it anymore. Comedy, yes. Happy singing, yes. Eating, fellowship, good time, yes. Weeping, anguish, praying, fasting, no, no, no. Will not have it. Does it matter to you at all that God's spiritual Jerusalem, the church, is now married to the world? Going to churches where they can find smooth messages, no longer wanting to hear anything of wrath or of correction. Little by little, you're losing the love of God, the love of Christ. Little by little, these things are making inroads. These things that creep in, and suddenly this Jerusalem, the walls go down. The sign of ruin that's slowly draining spiritual power and passion. That's all the devil wants to do is get the fight out of you and kill it. Where's the anguish? Where are the tears? Anguish means extreme pain and distress. Acute, deeply felt inner pain because of conditions about you. Agony. Deep pain. It's all ruined. Esta é uma grande parte da grande mentira dos últimos tempos, que rouba o homem da salvação em Cristo. Uma noção da mensagem mentirosa nas igrejas que é o cumprimento do proverbial lobo em pele de cordeiro, uma mensagem e evangelho que conseguem se encaixar mais facilmente em nossos corações de orgulho, tentados a ver e depender de nós mesmos como a resposta. E não termina aí, agora. É certo que lentamente, estamos sendo alimentados com a ideia de que nós mesmos estamos mortos e que nós mesmos somos capazes de nos salvar neste mundo, sem a necessidade ou dependência de Deus. Podemos ver essa nova fé sendo expressa não apenas na cultura popular e nos movimentos de fé da nova era, mas também em nossas ciências, que acreditam estar melhor posicionadas do que Deus para redesenhar e possuir a criação, efetivamente se elevando acima de Deus e de tudo que é chamado Deus, sentando-se no próprio lugar onde só Deus deveria estar, apresentando-se como se fosse Deus. All of life, for 4 billion years, dinosaurs, amoebas, tomatoes, humans, all of life was subject to the laws of natural selection and to the laws of organic biochemistry. But this is now about to change. Science is replacing evolution by natural selection with evolution by intelligent design. Not the intelligent design of some God above the clouds, but our intelligent design. Assim, nos tornamos uma geração tão absoluta em si mesma que elevou seus indivíduos e as necessidades acima da própria vida humana, justificando-se subsequentemente em nome da conveniência e da escolha de estilo de vida, tornando-se rapidamente um povo que foi sistematicamente programado para aceitar a falta de fé, e de o curtir o agora, e que se dane as consequências de amanhã. Em vez de manter firme a esperança da vida eterna pela fé no Filho de Deus, através do Evangelho, que se deu por nossos fracassos e pecados para que pudéssemos sempre nos cobrir e nos arrepender, e sempre começar de novo nele, estamos escolhendo ser uma geração que compromete a verdade e está pronta para aceitar a mentira em troca da verdade, uma mentira de falsa paz, construída sobre a areia movediça do compromisso, uma paz que se recusa a aceitar Yeshua, Jesus, Filho de Deus e único caminho dado de salvação para a humanidade.
Esta é a geração para a qual as testemunhas de Deus voltam a testemunhar, embora seu testemunho seja realmente expor a verdade de um mundo caído da graça e nos convencer a todos para que possamos ser humilhados e preparados para a segunda vinda de Yeshua, Jesus, em glória. Não como um servo sofredor desta vez, mas como o Rei dos Reis vitorioso, para que em seu retorno não sejamos condenados junto com o resto deste mundo moribundo. No entanto, por mais crucial que seja essa parte de seu ministério, acreditamos que eles carregam e entregam um testemunho muito maior do que isso, como sempre houve profetas para condenar o mundo de seus erros. Este será um testemunho que nem homem nem Satanás poderão negar, um testemunho tão grande, se não maior, até mesmo do que o de João Batista ou do apóstolo Pedro, Paulo ou João. Como isso é possível? Um testemunho, acreditamos, que será tão grande que até o próprio povo de Deus, os judeus, não poderá deixar de reconhecer Yeshua, Jesus, como seu Senhor e Salvador, o que acreditamos ser o próprio propósito desse testemunho vindouro. E o que é isso então? Por favor, venha conosco agora enquanto levamos de volta ao primeiro século, ao topo de uma alta montanha dentro dos limites da Judéia. Agora, após 6 dias, Jesus levou Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a uma alta montanha, à parte, e ele foi transfigurado diante deles, seu rosto brilhava como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que Moisés e Elias apareceram a eles, falando com ele. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui, se quiser, faremos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Enquanto ele ainda falava, eis que uma nuvem brilhante os cobriu, e de repente uma voz saiu da nuvem, dizendo, Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E quando os discípulos ouviram isso, caíram com o rosto em terra e ficaram com muito medo. E Jesus veio e os tocou, e disse, Levantem-se e não tenham medo. E quando levantaram os olhos, não viram ninguém senão Jesus apenas. Houve muito debate e muitos sermões dados sobre o propósito e o significado dessa cena da transfiguração de Jesus no topo da montanha. Muitos sugeriram que estamos sendo dados um vislumbre das glórias futuras do reinado milenar de Jesus na terra após a grande tribulação e rebelião, e de fato vemos Jesus, Moisés e Elias brilhando em um estado glorificado, o que pode parecer apoiar tal afirmação. Além disso, lemos como 6 dias antes, Jesus declarou a seus discípulos, Em verdade vos digo que alguns dos que estão aqui não provarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. E assim, pela duração desse breve encontro, o reino de Deus verdadeiramente estava presente, visível e discernível à percepção dos discípulos. Você não precisa que eu diga que, geralmente, em nossa realidade atual, está oculto de nossos olhos, de modo que devemos viver pela fé naquilo que não podemos ver, mas acreditamos. Portanto, provavelmente não foi tanto uma espiada em alguma glória futura, mas sim um vislumbre da realidade celestial, uma realidade que um dia aqueles com fé em Cristo desfrutarão como sua única realidade, pois sempre há um reino de Deus, é claro. Colocando de outra forma, a dimensão celestial foi aberta para eles experimentarem, para que nós, sendo informados sobre isso, também possamos acreditar. Se isso não for o caso, então somos deixados com alguns problemas. Se dermos uma olhada e lermos o relato no Evangelho de Lucas, vemos que nos é dado um detalhe extra, e eis que falavam com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam do seu êxodo, que estava para cumprir-se em Jerusalém. Os detalhes dentro desses versículos são tão úteis para nós, pois eliminam qualquer noção de que o que está sendo experimentado aqui não é nada mais do que uma visão de glória milenar futura. Como assim? Se isso fosse meramente um reflexo profético do futuro, então Moisés e Elias não estariam discutindo questões atuais, ou seja, sua morte, que ele deveria cumprir em Jerusalém. Da mesma forma, encontramos o próprio Deus Todo-Poderoso falando diretamente aos discípulos de dentro da nuvem, instruindo-os a colocar sua confiança e foco apenas em seu Filho, novamente provando-nos que isso era muito real e muito atual. Este é meu filho. Então, somos deixados aqui com uma questão muito intrigante. Por que esses 2 profetas foram chamados a esta montanha e por que estavam discutindo a próxima crucificação do Senhor em Jerusalém? Devemos acreditar que não há importância em seu discurso, nenhuma relevância para o plano de salvação do Senhor aqui, que estavam meramente se encontrando com o Senhor para uma rápida conversa e mais nada. Pouco provável,
Claro que não. E claro que não somos os únicos a ter ponderado sobre isso. See, I also tend to regard the Transfiguration as a staff meeting. Jesus and these two witnesses are having a discussion, an extended discussion about the second coming. And so we know they've talked about second coming, and that seems to be the allusion of Luke 9:31. Also 1 Peter 1 and 2 Peter 1, both Peter was really impressed with that. It shows up. He makes allusions to it in his first letter and in his second letter. Uma reunião de equipe, de fato. No entanto, mais do que isso, uma preparação antes do evento principal, pois não foi meramente para discutir a ainda distante segunda vinda do Senhor, pois está claramente registrado que Moisés e Elias apareceram em estado glorificado, mas falaram sobre a morte do Senhor, que ele deveria cumprir em breve em Jerusalém. Portanto, claramente, a preparação e o tópico sendo discutido pelos três no topo da montanha aqui era a morte e ressurreição do nosso Senhor. Mas por que Moisés e Elias seriam chamados a uma preparação no topo de uma montanha para discutir um tópico com o qual eles tinham pouco a ver? E se eles de fato tivessem papéis importantes a desempenhar na próxima paixão do Senhor em Jerusalém? E se for esse o caso, as Escrituras fornecem suporte para isso? Vamos agora viajar alguns poucos quilômetros até Jerusalém e algumas poucas semanas adiante no tempo a partir deste ponto no topo da montanha, onde lemos sobre como as mulheres devotas a Yeshua retornaram ao local do túmulo para ungir o corpo com óleos e especiarias aromáticas, de acordo com o costume dos judeus. Agora, no primeiro dia da semana, bem cedo pela manhã, incertas de que as mulheres com elas vieram ao túmulo trazendo as especiarias que tinham preparado, mas encontraram a pedra removida do túmulo. Então entraram e não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, enquanto estavam perplexas com isso, eis que dois homens com vestes brilhantes ficaram ao lado delas, e, assustadas, inclinaram os rostos para a terra. Eles disseram a elas: "Por que procurais o vivo entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou." Dois homens vestidos com roupas brilhantes, parados fora do túmulo do Senhor durante a sua ressurreição dentre os mortos. Dois homens cuja descrição se assemelha notavelmente a Moisés e Elias no topo do Monte da Transfiguração, que acabamos de ler. Em ambos os casos, esses homens foram descritos como estando em estado glorificado. Não é de se admirar, então, que em outros relatos do Evangelho esses dois homens no túmulo do Senhor foram descritos como mensageiros angelicais, mas aqui neste relato a identificação correta foi feita e são descritos com precisão como dois homens com vestes brilhantes. Fear not ye, for we know that ye seek Jesus, which was crucified. He is not here, for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay. De fato, não é nada incomum que os anjos sejam descritos como homens nas Escrituras, então não é tão incomum que aqui esses homens reluzentes sejam descritos como sendo angelicais. E como era de se esperar, pedimos ao Senhor que nos mostre se há outros relatos de dois homens glorificados envolvidos na obra de salvação do Senhor Jesus, e imediatamente o Espírito Santo nos levou diretamente ao relato da ascensão no livro dos Atos. Vamos dar uma olhada. Portanto, quando se reuniram, perguntaram-lhe, dizendo: "Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel?" E ele lhes disse: "Não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra." Tendo dito isto, enquanto eles observavam, ele foi elevado, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E enquanto olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que dois homens em roupas brancas estavam ao lado deles, e disseram: "Homens da Galileia, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que foi levado de vós para o céu, virá do mesmo modo como o vistes subir ao céu." Então eles voltaram para Jerusalém do monte chamado Olivete, que fica perto de Jerusalém, uma jornada de sábado. Meu Deus, aqui mais uma vez, dois homens em vestes brancas presentes na ascensão de Cristo ao céu, assim como também estiveram na ressurreição do Senhor dentre os mortos.
Tudo isso pouco tempo depois de Moisés e Elias terem aparecido em estado glorificado semelhante no topo do monte, discutindo a morte e ressurreição do nosso Senhor, que ele deveria cumprir em Jerusalém. Poderia ser que esses dois homens, a saber, Moisés e Elias, que discutiram a morte e ressurreição com nosso Senhor no topo do monte, são os mesmos dois presentes em cada marco vital da obra de salvação do Senhor em nosso favor? Parece mais do que plausível, e cada vez mais quando começamos a ponderar as Escrituras em oração, concernentes às duas testemunhas do livro do Apocalipse, bem como outros textos dentro do cânon bíblico. Provavelmente está claro agora que, sim, acreditamos que Moisés e Elias sejam essas duas testemunhas mencionadas na revelação de João. No entanto, estamos cientes e apreciamos que outras pessoas acreditam de forma diferente, mas não importa sua persuasão, pedimos que continue conosco por mais algum tempo enquanto investigamos mais a fundo. Contudo, mais importante ainda, de forma alguma a identidade desses dois homens é o foco principal ou ponto central sendo feito aqui nas Escrituras, mas sim o propósito de sua missão e testemunho certamente deve estar em foco. Com isso em mente, nem o foco e propósito deste filme estão centrados na identidade deles, por mais importantes que possam ser, mas sim no propósito de seu testemunho. Assim, esperamos que você, como nós, seja igualmente abençoado ao ver como Deus revelou esse mistério nesses dias finais. Se nada mais, esse mistério revelado declara o quanto Deus Todo-Poderoso é verdadeiramente fiel, longânimo e misericordioso. Sua missão, caso decida aceitá-la, é apenas declarar que a identidade desses dois homens é de menor prioridade quando comparada com a importância de entender seu testemunho e missão. No entanto, ao mesmo tempo, uma vez que entendemos quem são esses dois, descobre-se que apenas eles mapeiam com precisão o padrão que as Escrituras nos apresentam. Uma vez que reconhecemos isso, as coisas começam a se encaixar sobre por que só poderia ser esses dois que satisfazem as expectativas proféticas dadas as instruções e os principais parâmetros da missão que lhes foram dados pelo Senhor. Preste atenção nessa mensagem pois ela pode ser removida a qualquer momento. Vamos dar uma breve olhada em algumas notas importantes dadas nas Escrituras, sinais que vêm na forma de tipos, sombras e similitudes que nos levam a entender não apenas quem são esses dois, mas também o que podemos esperar para saber quando eles vierem e por quê. Seria útil neste momento se você pausasse este filme e lesse o livro de Êxodo novamente, pois não podemos nos dar ao luxo de ler todo o relato aqui. No entanto, para recapitular brevemente, Moisés era filho de escravos hebreus mantidos cativos pelo faraó no Egito, mas que, por proteção divina e providência profética, foi criado como príncipe no Egito. No entanto, após ver um feitor egípcio maltratar gravemente um de seus irmãos hebreus e compatriotas, Moisés matou o feitor egípcio e rapidamente fugiu do Egito, pois o faraó queria sua vida em retaliação. Moisés esteve fora do Egito por 40 anos, tempo em que viveu em Midian com um sacerdote midianita e suas filhas, uma das quais ele se casou. Aqui no deserto de Midian, perto da montanha do Deus vivo, o Todo-Poderoso falou com Moisés da sarça ardente, instruindo e enviando de volta ao Egito para confrontar o faraó e libertar seu povo, os escravos hebreus. Moisés deveria retornar ao Egito com seu irmão hebreu levita, Arão, que já estava a caminho de visitar Moisés em Midian. Esses dois seriam testemunhas de Deus não apenas para o faraó, mas também para seus irmãos hebreus cativos no Egito, que haviam orado para que o libertador viesse. Este seria o pano de fundo que veria o confronto de todos os confrontos entre o faraó, Moisés e Arão em nome do Deus Todo-Poderoso, no qual, é claro, haveria apenas um vencedor. Aqui lemos sobre eventos muito reais, que eventualmente viram o povo judeu ser milagrosamente libertado do domínio dos opressores no Egito, mas não antes de Deus ter usado essas duas testemunhas, Moisés e Arão, para trazer certas pragas sobre o faraó e o Egito. A água se transformou em sangue, uma praga de rãs, enxames de insetos mordedores levando a pestilência e grandes furúnculos e feridas, e um grande granizo caiu do céu. Os enxames de gafanhotos destruíram todas as suas colheitas e uma grande e terrível escuridão tangível cobriu toda a terra do Egito. Ainda assim,
O coração do inimigo estava endurecido, de modo que os únicos que escaparam do julgamento final de Deus foram aqueles que confiaram no sangue do Cordeiro, que deveria ser aplicado aos umbrais e verga da porta, até que finalmente o julgamento de Deus atingiu o Egito de maneira infalível, e o primogênito de cada família egípcia, incluindo o do faraó, foi morto. Essas foram as pragas derramadas sobre um Egito rebelde, escravocrata, que claramente vemos sendo reproduzidas e revisitadas no livro do Apocalipse pelas duas testemunhas. As correlações entre Êxodo e Apocalipse são claras e paralelas. E eventos como a água se transformando em sangue. Peixes e vida marinha morreram devido às águas putrefatas. Demônios saem aparecendo como enxames de gafanhotos, causando úlceras repulsivas que infectam apenas aqueles que rejeitaram Cristo e receberam a marca da besta. Grandes pedras de granizo caem do céu, cada uma pesando mais de 100 libras. Uma escuridão grande e aterrorizante cobre toda a face da terra, deixando o sol como se coberto por pano de saco e a lua como se encharcada de sangue. Esta não é uma conta exaustiva dos paralelos ou tipos dados entre Êxodo e Apocalipse, mas o suficiente para entender que os eventos testemunhados no Egito serão novamente reproduzidos, desta vez em escala global massiva. Estes eventos devem ser vistos como sinais, advertências e instruções para aqueles que vivem na última geração. Devemos nos voltar para Jesus Cristo nesse tempo. Não podemos ignorar como essas duas testemunhas têm o poder de fechar os céus para que não venha chover durante os dias de sua profecia, como Elias fez ao lidar com Jezabel e os profetas de Baal em Israel. Curiosamente, os judeus esperam a volta de Elias antes da vinda do Messias, colocando um lugar extra, servindo vinho e deixando uma cadeira para ele durante a Páscoa. A volta de Elias é muito requisitada agora, pois ele desceu do Monte da Transfiguração. Jesus ordenou a Pedro, Tiago e João que não revelassem o que tinham visto até depois de sua ressurreição. Eles questionaram o que significava ressuscitar dos mortos e por que os escribas diziam que Elias deveria vir primeiro. Jesus respondeu que Elias realmente virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isso aponta para outro dia ainda por vir. Muitos cristãos pensavam que João Batista cumpriu as profecias do Antigo Testamento sobre o retorno de Elias, mas Jesus implica o contrário. A volta de Elias ainda é aguardada. A confusão entre os discípulos de Jesus era compreensível. Eles ainda não haviam compreendido o mistério ou a vitória da cruz, nem a necessidade da segunda vinda de Jesus para o julgamento e a restauração de Israel sob seu Messias. Jesus esclareceu esses mistérios após a ressurreição. Sua pergunta sobre o retorno de Elias antes da vinda do Messias era válida. Se Jesus era o Messias prometido, por que era necessária a ministração de restauração de Elias antes? Sua confusão persistiu até que eles ganharam perspectiva após a ressurreição. Assim como houve duas visitações de Nosso Senhor, haverá duas ministrações de restauração e renovação, uma para cada grande aparição do Senhor. Um grande mistério é revelado aqui, duas vindas do Messias e de seu profeta, preparando o caminho cada vez com ministérios e propósitos virtualmente idênticos, ungidos com o mesmo manto do Espírito Santo. Quanto às duas testemunhas em Apocalipse, há uma semelhança com os milagres de Moisés e Elias. Moisés, conhecido como legislador, e Elias, o profeta, mas sem dúvida distintos um do outro, tanto no dia de seu testemunho quanto em sua identidade. Se voltarmos aos relatos de João Batista revelando Yeshua Jesus como o Filho de Deus nos Evangelhos, ouvimos ele proclamando abertamente aos escribas e fariseus que perguntaram quem ele era e sob que autoridade ele lavava os pecados no batismo. Ele confessou e disse: "Eu não sou o Cristo." E eles lhe perguntaram: "Então, quem és? És tu Elias?" Ele disse: "Eu não sou." "És tu o profeta?" E ele respondeu: "Não. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías." Claramente, João aqui entendia que ele era, de fato, uma parte importante do cumprimento de Isaías 43, mas ao mesmo tempo entendia completamente que, como acabamos de ouvir de seus próprios lábios, ele não era Elias. Portanto, o Elias literal deve, de fato, retornar e restaurar todas as coisas. Assim como Jesus deixou claro aqui enquanto desciam da montanha. E talvez seja por isso que essas coisas foram reveladas aos apóstolos enquanto desciam do Monte da Transfiguração,
Pois, em certo sentido, se a nação judaica tivesse confiado e acreditado em Yeshua após a ressurreição do Senhor, de fato, talvez não houvesse necessidade de outro dia ou uma segunda vinda e visitação, pois o Messias teria sido plenamente recebido por todos os seus irmãos e as boas novas teriam se espalhado para um mundo pronto para a esperança, administrada pelo seu próprio povo judeu, o ramo natural da oliveira. No entanto, sutilmente, por causa da incredulidade do seu povo, o Evangelho foi entregue aos gentios para ser administrado, e o dia da própria restauração deles agora precisou ser adiado. Ainda assim, após quase 2000 anos de um deserto de sua própria criação, e depois de serem espalhados pelas nações gentias por seus pecados, agora tendo pago em dobro por esses pecados, finalmente Deus os trouxe de volta para sua terra, prontos para esses grandes eventos se desenrolarem e acontecerem novamente para que a cegueira deles seja removida, não apenas por causa do Messias, seu irmão, mas também para cumprir as promessas dadas aos patriarcas judeus, pois enquanto somos infiéis, ele permanece fiel, ele não pode negar a si mesmo. Apesar de todos esses tipos, sombras, sinais e similitudes, ainda assim alguns duvidam da legitimidade de Moisés como um claro candidato a uma das duas testemunhas aqui em Apocalipse 11. No entanto, relativamente poucos discordam que Elias é provavelmente uma das duas testemunhas, pelos motivos já discutidos. A realidade aqui é um pouco diferente, pois mais dos milagres que vemos realizados por essas duas testemunhas em Apocalipse esperam aqueles realizados por Moisés durante sua vida e ministério. Então, por que isso? Como isso pode ser? Por que tal rejeição por alguns em relação à noção de Moisés vem a ser nossa outra testemunha? Incorporada em nossa teologia cristã moderna, bem como em muitas vidas judaicas hoje, está a crença de que Elias nunca morreu fisicamente, que ele foi levado ao céu sem nunca provar a morte. Muitos concluíram que isso faz sentido sobre como é possível Elias ser capaz de retornar a nós no futuro. Combine isso com a escritura em Hebreus 9 que diz, e, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, e temos nossa teologia moderna aparentemente resolvida sobre esta única escritura. Muitos rejeitaram Moisés prontamente, em vez disso, outro candidato tem sido procurado, que também não provou a morte. Ao buscar nas escrituras, uma possibilidade aparentemente válida foi descoberta em Gênesis 5, onde algumas poucas palavras obscuras são escritas sobre Enoque. Enoque andou com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Esta linha de texto é, de fato, intrigante. Pode muito bem ser que Enoque tenha sido levado ao céu sem morrer, mas não importa qual interpretação se revele correta ou de que lado desta questão estamos, ainda não há como apoiar biblicamente a noção de que alguém não pode voltar dos mortos se o Senhor assim o desejar. Lembre-se de que, dentro do próprio registro bíblico, temos muitos eventos registrados que provam o contrário. Por exemplo, em um caso, quando Elias traz o filho da viúva de volta à vida, o filho da mulher sunamita também foi trazido de volta à vida por Eliseu. Temos também a filha de Jairo no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Lázaro, igualmente, foi ressuscitado dentre os mortos por Nosso Senhor em João 11. Também Tabita em Atos, e claro, nosso próprio Senhor, assim como os santos que foram ressuscitados e vistos na cidade após a ressurreição de Jesus, e muitos outros além destes, todos os quais morreram na carne, mas retornaram e viveram novamente. Portanto, veja, o argumento de que um homem nunca pode retornar dos mortos não pode ser substanciado por uma única escritura mal interpretada em Hebreus, que a maioria concorda que estava lidando com uma antiga forma pagã de crença em reencarnação e não com a ressurreição. Além disso, nunca devemos construir uma doutrina em qualquer única escritura. Lembre-se da lei que exige pelo menos duas testemunhas na interpretação das escrituras. Portanto, Moisés não precisa e, de fato, não deve ser desqualificado de ser o candidato claramente em foco aqui na revelação de João. Além disso, vale a pena notar aqui também que Enoque viveu no mundo antigo, antes do dilúvio, e obviamente não era judeu, o que é fundamental para desvendar e entender este mistério centrado nos judeus. Além disso, é interessante reconhecer que só houve dois homens que falaram com Deus no Monte Horebe, que é o Monte Sinai, a montanha de Deus. O primeiro foi Moisés, quando adquiriu a lei, e o segundo foi Elias, que foi enviado à montanha de Deus pelo anjo após fugir de Jezabel.
Ambos tiveram experiências muito semelhantes também, pois ambos jejuaram 40 dias enquanto estavam diante de Deus na montanha. Vejamos, esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos, Êxodo 34, 28. E agora Elias. E Elias deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou, e lhe disse, levanta-te e come. E olhou, e viu junto à sua cabeça um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor voltou segunda vez, e o tocou, e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus, 1 Reis 19, 5, 8. Portanto, claramente, depois que o anjo do Senhor alimentou e deu água a Elias, então o enviou em seu caminho para encontrar o Senhor na montanha de Deus. Ele não comeu nem bebeu mais durante 40 dias, assim como Moisés não comeu nem bebeu nada durante 40 dias enquanto também estava com o Senhor na mesma montanha de Deus. De fato, tanto quanto sei, a única outra pessoa viva que jejuou 40 dias sem comida ou água no deserto foi o próprio Jesus. E é de fato curioso que são estes três que vemos juntos no topo da montanha discutindo que o próprio Senhor em breve realizará pelo mundo em Jerusalém, ou seja, sua morte sacrificial na cruz e sua ressurreição que logo se seguiria. Também vale notar que, de modo geral, os únicos personagens bíblicos cujas vidas foram tipificadas por muitos milagres no Tanakh ou Antigo Testamento foram Moisés, Elias e Eliseu, com Eliseu sendo realmente uma continuação do ministério de Elias de qualquer maneira. No entanto, em relação aos eventos em torno das duas testemunhas a serem reveladas no Apocalipse, recebemos ainda outra dica do próprio Deus sobre como o mundo verá esses dois homens quando eles vierem, que será de maneira muito semelhante a como Faraó e os magos viram Moisés e Arão no Êxodo. Veja o que está escrito. Então o Senhor disse a Moisés, vê que te tenho posto como Deus a Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta, Êxodo 7. Mesmo aqui, acredito que vemos uma imagem e tipo das duas testemunhas que estão por vir, o legislador e o profeta, os dois que os filhos de Israel seguirão mais uma vez e que enfrentarão novamente o inimigo de Deus no confronto de todos os confrontos. Não Faraó e seus magos desta vez, mas sim o anticristo e os reis e feiticeiros de sua coalizão satânica de curta duração, que Satanás levou uma era para erguer usando muitos lacaios gananciosos por poder, mas que durará apenas por um curto período quando o Filho de Deus, Yeshua Jesus, a pedra cortada sem mãos, retornar seguramente para colocar todos os inimigos de Deus debaixo de seus pés. Pois este império final rebelde será tão obstinado quanto o Faraó e até mais, e assim se apresentará da mesma forma. Como disse então, não estavam os magos egípcios, seus líderes e povo vivendo em pavor de Moisés e Arão? Muito sim. Tanto que eventualmente até mesmo os magos não podiam mais usar seus encantamentos para simular o poder de Deus e foram forçados a dar glória a Deus, como está escrito, os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, mas não puderam. Havia piolhos nos homens e nos animais. Então os magos disseram a Faraó, isto é o dedo de Deus. Êxodo 8, 18, 19. Novamente está escrito, então os servos de Faraó lhe disseram, até quando este homem será um laço para nós? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Ainda não percebes que o Egito está destruído? Êxodo 10, 7. Farei mais algumas reflexões sobre essas duas testemunhas dos últimos dias que se aproximam rapidamente, no texto onde lemos que após essas duas testemunhas derramarem sua ira sobre as nações. Reports are still pouring in from around the world of cataclysmic events allegedly predicted and caused by these two radical Jewish prophets. Eles serão finalmente mortos em Jerusalém, e então nos é dito como os povos da terra ficarão tão aliviados com essa notícia que enviarão presentes uns aos outros em celebração e alívio pelo seu assassinato. Apocalipse 11, 7 e 10. Unprecedented scenes of jubilation have erupted worldwide. At the report of the killing of the two Jewish prophets, right before the dedication of the third Jewish temple in Jerusalem.
Assim como foi no Egito com Moisés e Arão, essas duas testemunhas se levantarão contra Satanás, o anticristo e a ordem mundial satânica que eles ergueram. Eles clamarão em alta voz: deixem meu povo ir, para que a maldição causada pela incredulidade e rejeição de Yeshua, que os manteve cegos por quase 2000 anos, possa ser levantada, e eles possam ser novamente enxertados em sua oliveira natural. Pois Deus não terminou com seu povo, que ele conheceu antes da fundação do mundo. Agora, depois de 3 dias e meio, o sopro de vida vindo de Deus entrou neles, e eles ficaram de pé, e grande medo caiu sobre aqueles que os viram. Apocalipse 11:11. Eles ouviram uma alta voz do céu dizendo a eles, e eles ascenderam ao céu em uma nuvem, e seus inimigos os viram. Esses dois homens, que o Senhor descreve propositalmente como suas duas testemunhas, após serem ressuscitados dos mortos e ascendendo ao céu à vista de todo o mundo, através da palavra de seu testemunho e do milagre da ressurreição, iniciarão uma sequência de eventos proféticos que, em última análise, restaurarão os descendentes de Israel a uma fé pura e viva no Deus de seus pais, através da aceitação, finalmente, de Yeshua Jesus como seu Messias e Redentor. Parece improvável? Bem, muitos ao longo dos séculos concordariam, pois nos últimos 2000 anos de história da Igreja Gentia, aqueles em várias denominações que abraçaram a teologia da substituição sempre tentaram substituir Israel e se opuseram veementemente a qualquer noção de que Deus ainda não tenha terminado com seu povo, Israel. Essa mentalidade é responsável por uma grande parte da perseguição derramada sobre os judeus ao longo de sua jornada pelas nações, por todos esses séculos, antes de retornarem para casa novamente pelo milagre e providência de Deus, o que aconteceu em nossa geração. Aqueles que acreditam nessa perseguição, ou subliminarmente ou mais frequentemente de forma proposital, promovem a noção de que Deus se divorciou para sempre de seu povo, ao qual ele escolheu, e os substituiu pela Igreja. De forma alguma isso é bíblico e sempre teve, em sua raiz, a tentativa de alguns de suplantar as promessas de Deus destinadas a Israel. Lembrem-se de que o plano original, de Deus para Israel, era que eles recebessem as boas novas após a ressurreição de Yeshua, acreditassem nele, e fossem salvos. A salvação era destinada primeiro ao judeu e também ao gentio, assim como o apóstolo Pedro também expressa. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e negastes na presença de Pilatos, quando este tinha decidido soltá-lo. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, quando os tempos de refrigério vierem da presença do Senhor, e ele enviará Jesus Cristo, que já vos foi pregado, a quem o céu deve receber até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio do mundo. Pois Moisés disse verdadeiramente aos nossos pais: o Senhor vosso Deus levantará um profeta dentre vossos irmãos, semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo o que ele vos disser. Vocês são filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: em tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Primeiro, Deus, tendo ressuscitado seu Filho Jesus, enviou-o para abençoá-los, afastando cada um de vocês de suas iniquidades. Assim, era para que seu povo saísse ao mundo como seus ministros e vasos pelos quais o mundo seria salvo. Como o apóstolo Paulo confessou: pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, Romanos 1,16. Mas, como sabemos, tanto ao longo da história quanto nos dias atuais, a maioria do povo judeu tristemente rejeitou Yeshua como seu Messias, cegos para a justiça de Deus através da incredulidade. Mas não todos, pois durante todo esse tempo sempre houve um remanescente de judeus crentes espalhados pela face da terra, como Paulo mais uma vez expressa: digo, pois, que Deus rejeitou seu povo. De maneira nenhuma. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo, que ele conheceu de antemão. Romanos 11, 1, 2. No entanto, Israel nacional caiu até este dia. The destruction of the temple in the year 70 was the greatest catastrophe and trauma to happen to Jewish people, I would argue, until our own time in the Holocaust. It was the center of the economic life of the Jewish people, as if the Federal Reserve was housed in the temple.
It was the center of the judicial law. The Supreme Court was housed in the temple. It was the center of the religious life, as if the high priest was the chief rabbi, centered in that building. And in a matter of hours, it was gone. E embora Israel tenha realmente sido trazido de volta à terra pelo Senhor, ainda resta uma restauração espiritual por vir para Israel. Israel caiu sobre a pedra de tropeço, a rocha de ofensa, que é Cristo, nosso Senhor, a pedra angular. Mas como e por quais meios eles caíram? Através da incredulidade. E os gentios agora estão na graça de Deus, através da fé em Cristo. Pois pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8-9. É possível que Israel nacional e todo o seu povo um dia creiam em Yeshua para a salvação? E as Escrituras sugerem tal coisa? De fato, sim, sugerem, de muitas maneiras e em muitos lugares. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 11:29. A mão do Senhor estava sobre mim. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me colocou no meio de um vale, estava cheio de ossos. Ele me conduziu de um lado para o outro, e vi um grande número de ossos no chão do vale. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos podem viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Eu farei um sopro entrar em vocês, e vocês voltarão à vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então eu profetizei conforme me foi ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um som de ossos se juntando, osso com osso. Olhei, e tendões e carne apareceram neles e a pele os cobriu, mas não havia fôlego neles. Então ele me disse: Profetize ao fôlego e diga-lhe: Venha dos quatro ventos, ó fôlego, e sopre sobre esses mortos, para que vivam. Então eu profetizei conforme ele me ordenou, e o fôlego entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Um exército enorme. Ezequiel 37:1-10. Essa visão dada a Ezequiel pelo Senhor de um vale cheio de ossos secos e mortos é uma janela aberta para o futuro para o profeta espiar. Mostra Israel nacional milhares de anos à frente de seu ponto de vista na história, o que ainda mais surpreendentemente parece estar lançando luz sobre o Israel que agora vemos entrando em foco nesta era. Os ossos secos sendo unidos novamente e ganhando carne mais uma vez são os de Israel, como a vemos hoje, uma nação e um povo reunidos de volta à sua terra natal, que até recentemente eram considerados mortos e enterrados pelas nações deste mundo, nunca mais a serem ressuscitados. No entanto, as palavras do Deus Todo-Poderoso podem falhar? Ele não jurou e previu como chamaria seu povo de volta de entre as nações onde os havia dispersado por seus pecados? De fato, sim, ele o fez. Contra probabilidades inimagináveis e após muitos séculos de rejeição, ódio e abuso, frequentemente das próprias nações onde haviam buscado refúgio, testemunhamos um milagre poderoso. A sustentação e o reagrupamento de Israel pela poderosa mão do Deus Todo-Poderoso, uma nação renascida após 2000 anos, prosperando tanto no comércio quanto na cultura. A figueira colocando seus brotos e flores. We will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem. Over a century ago, the Balfour Declaration recognized the right of the Jewish people to a national home in this land. And exactly 70 years ago today, President Truman became the first world leader to recognize the newborn Jewish state. Last December, President Trump became the first world leader to recognize Jerusalem as our capital. And today, the United States of America is opening its embassy right here in Jerusalem. Mas enquanto Israel continua a rejeitar a justiça de Deus, que é através da fé em Yeshua, o Messias, nunca poderá haver verdadeiramente nenhum sopro de vida eterna nela, pois a salvação não vem através de obras de justiça que tenhamos feito, mas de acordo com sua misericórdia, ele nos salva, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derrama abundantemente sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Israel deve primeiro receber Yeshua, seu Messias e Redentor parente, antes que possa verdadeiramente renascer como uma nação justa sob Deus. Portanto, este corpo ressuscitado de carne ainda aguarda o sopro de vida que somente o Espírito de Deus pode dar através de Yeshua, seu irmão e rei, antes que seja verdadeiramente e eternamente salvo. E de maneira semelhante e profética, não rejeitaram os irmãos de José a ele e o lançaram em uma cova, vendendo-o como escravo para as nações? E não foram eles que se recusaram a reconhecer seu pecado para com seu pai Jacó, vivendo a mentira e o crime diante do rosto de seu pai por muitos anos? No entanto, Deus exaltou José sobre o Egito não apenas para salvar e alimentar as almas famintas das nações gentias ao redor, mas, em última análise, para perdoar e restaurar seus irmãos, salvá-los e abençoá-los, mas não antes que reconhecessem seu grande pecado e ofensa contra José e contra seu pai. De fato, Israel só poderia ser salvo dessa maneira pelo arrependimento de suas almas e pela aceitação de seu irmão como seu rei, conforme foi profetizado pelo profeta Isaías ao falar do Messias quando inspirado a escrever: "Voltarei ao meu lugar até que reconheçam a sua ofensa. Então eles buscarão a minha presença, na sua aflição, me buscarão diligentemente." Oséias 5:15. Da mesma forma, Yeshua cumpriu a primeira parte disso ao proclamar aos judeus: "Vocês não me verão mais até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor." Mateus 23:39. No entanto, a grande questão aqui deve ser: o que será necessário para abrir os olhos cegos desta nação Israel e levá-los a confessar sua ofensa diante do Deus Todo-Poderoso? Uma nação e um povo que se recusaram a receber o testemunho dos 12 apóstolos do Messias, seus próprios compatriotas, que literalmente viram o Senhor ressuscitado e vivo por muitos dias após sua ressurreição. Que testemunha maior poderia ser oferecida ao povo judeu vivo hoje que pudesse mudar suas mentes, se este testemunho de primeira mão do século I já se provou insuficiente para eles? Ou talvez estejamos fazendo as perguntas erradas. E se as perguntas certas forem: qual é o único elemento crucial que não foi reivindicado como testemunha no registro do Evangelho? Algo que nem judeu, nem soldado romano, nem discípulo, nem apóstolo reivindicaram ter testemunhado durante aqueles eventos concernentes a Yeshua no primeiro século depois de Cristo. E talvez outra pergunta a fazer seja: de quem o testemunho o judeu de hoje daria mais atenção do que aos próprios apóstolos judeus do primeiro século, para mudar os corações e as mentes desta geração atual de judeus imersos na tradição anti-Yeshua? Precisaria ser uma testemunha ainda maior, tanto em detalhe quanto em autoridade. Existe tal testemunha? Bem, acreditamos que sim. Por que realmente Moisés e Elias se encontraram com Yeshua, nosso Senhor, no Monte da Transfiguração? E por que esses dois personagens na revelação de João são apresentados a nós como suas duas testemunhas, não seus dois apóstolos, nem seus dois profetas, nem mensageiros, mas especificamente suas duas testemunhas? Será que isso é meramente um detalhe ou título insignificante, ou o Senhor está nos dando uma grande pista para algo mais profundo e fundamental em nosso entendimento de quem são esses dois homens e do que eles testemunham? E quem são os dois ungidos mencionados anteriormente em Zacarias capítulo 4, aos quais prometemos voltar? Essas duas oliveiras e dois ramos de oliveira que gotejam o óleo dourado nos recipientes representam tanto a lei quanto os profetas. No entanto, mais especificamente, embora os livros da lei e dos profetas sempre tenham sido uma testemunha para o mundo, nos últimos dias, a lei e os profetas devem ser personificados em forma humana, e por uma boa razão. Para nos ajudar nestes últimos dias a entender o que está para acontecer, acreditamos que Deus revelou um detalhe muito importante dentro do texto em Zacarias 4, onde está escrito: "Estes são os dois ungidos que estão ao lado do Senhor de toda a terra." Em nosso estudo, onde vimos Moisés e Elias juntos, de pé, ao lado do Senhor de toda a terra? Claro, no Monte da Transfiguração. No entanto, mais do que isso, muito mais, pois o propósito daquela reunião no topo do monte foi apenas uma preparação de última hora entre nosso Senhor Yeshua e esses dois profetas, bem como para os apóstolos presentes, a fim de registrarem este evento para nosso bem. Ou como poderíamos hoje conectar os pontos? Acreditamos que aqueles dois profetas em vestes resplandecentes no topo do monte com nosso Senhor foram os mesmos dois homens em vestes resplandecentes vistos na ressurreição do Senhor, que confessaram: "Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou."
Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos de homens pecadores, ser crucificado e, ao terceiro dia, ressuscitar. Ninguém jamais afirmou ter testemunhado a ressurreição literal do Senhor dentre os mortos. Os apóstolos o viram vivo após o evento, assim como muitos outros, como o apóstolo Paulo descreve para nós, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto, uma vez, por mais de 500 irmãos, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e, por último de todos, apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. 1 Coríntios 15, 3-8. Nenhuma alma jamais proclamou ter testemunhado o sopro literal entrando no corpo de nosso Senhor no momento de sua ressurreição. No entanto, de fato, 2 homens o fizeram, porque isso é exatamente o que é legalmente exigido pelo Deus Todo-Poderoso se um testemunho e uma testemunha devem ser apresentados em qualquer caso ou reivindicação legal. Deus, de fato, preparou suas testemunhas deste momento e evento mais crucial na história humana, e poderia haver 2 testemunhas mais credíveis que o Senhor Deus Todo-Poderoso poderia ter escolhido. 2 homens que literalmente e verdadeiramente representam os requisitos legais de Deus e o cumprimento profético. E isso, é claro, já seria mais do que suficiente, mas não para por aí. Pois o Senhor continua a selar seu caso com essas 2 testemunhas, pois, como já vimos, os mesmos 2 homens em vestes resplandecentes estão novamente presentes na ascensão do Senhor ao céu, quando falaram aos apóstolos assombrados enquanto o Senhor ascendia, dizendo-lhes: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Atos 1:11. Mas por que todo esse trabalho? Bem, primeiro de tudo, como já discutimos, é necessário que haja pelo menos 2 testemunhas em qualquer caso legal dentro da lei de Deus, mas também esses 2 homens, Moisés e Elias, serão necessários para testemunhar esses eventos, primeiro de tudo, para ninguém menos que o Anticristo, o grande usurpador e inimigo da verdade que está prestes a surgir a qualquer momento no palco mundial. De fato, em Apocalipse 11, lemos um texto que soa notavelmente semelhante em contexto ao que lemos em Zacarias capítulo 4, concernente a esses mesmos 2 ungidos, onde está escrito: E eu darei poder às minhas 2 testemunhas. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. No entanto, embora esses 2 aqui sejam de fato os mesmos 2 ungidos proclamando que testemunharam na ressurreição e ascensão do Senhor, aqui eles não estão ao lado do Senhor de toda a terra, que é Jesus, e Yeshua, mas estão diante ou na frente do Deus da terra, testemunhando as coisas que viram contra ele e enfrentando quem ou o que atualmente é o Deus deste mundo. Quem é que os homens, consciente ou inconscientemente, adoram se rejeitam o testemunho do Evangelho? Sim, Satanás. E aqui, no fim dos tempos, ele tentará imitar Yeshua e enganar aqueles que habitam na terra, tomando um corpo humano para si. Este não é Yeshua, mas o Anticristo, numa ilusão que, se fosse possível, poderia até enganar os eleitos, e talvez pudesse, se não fosse por essas 2 testemunhas ungidas que testemunharam o maior evento na história humana. No entanto, surpreendentemente, nem mesmo tudo isso é o que essas 2 testemunhas realizarão, pois Deus cumpre suas promessas dadas aos pais patriarcais do povo judeu e faz com que se cumpra o que o apóstolo Paulo proclamou quando ousadamente disse: Todo Israel será salvo. No entanto, o que será necessário para trazer Israel à fé no seu Messias, um Israel que por 2000 anos rejeitou e negou o testemunho de seus próprios compatriotas, os apóstolos, que viram o Senhor Yeshua vivo dentre os mortos? De fato, o texto até parece sugerir que, mesmo depois que Moisés e Elias entregarem seu testemunho à nação judaica, ainda será necessário a própria morte, ressurreição e ascensão desses 2 santos profetas, Moisés e Elias, para validar sua reivindicação de terem testemunhado o sopro de vida entrando nos pulmões de nosso Senhor e terem visto ele ascender ao céu. Então, a cegueira da nação será finalmente levantada, e assim a profecia finalmente se cumprirá. E derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplicas, olharão para mim, a quem trespassaram,
prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênitos. Zacarias 12:10. De fato, todo Israel será salvo, e o Senhor Jesus, Yeshua, será exaltado naquele dia, pois ele é o Salvador do mundo para todos os que creem, pois não por obras de justiça que tenhamos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salva. Se você ainda não confiou em Yeshua para lavar sua culpa e pecado, a oferta do Senhor permanece aberta, mas o tempo está se esgotando, pois o Senhor é, e tem sido, muito longânimo e gracioso de geração em geração. No entanto, ele também jurou que seu espírito não contenderá com o homem para sempre. Portanto, por favor, haja agora antes que esse tempo chegue, pois atualmente todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus abençoe cada um de vocês, e muito obrigado por compartilhar esta jornada conosco. Amém e amém. Venha, Senhor. Venha.